Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, professor de Química do Trial e Concursos. E vamos começar por aqui mais uma aula falando sobre os cálculos estequiométricos. Só que na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre os reagentes que são limitantes e os reagentes em excesso em uma reação química. Bom, vamos começar aqui falando um pouco, sobre o que são reagentes limitantes, o que são reagentes em excesso. A gente vai discutir esse tipo de reagentes e como que eles se aplicam dentro dos cálculos estequiométricos. Segundo a lei de Proust, que nós já estudamos, uma das leis ponderais, denominada de lei das proporções constantes, as reações sempre ocorrem em proporções definidas e constantes. Por exemplo, a reação de formação da amônia é a realizada na proporção de 1 mol de gás nitrogênio para 3 mols de gás hidrogênio, conforme mostrado pelos coeficientes estequiométricos na equação abaixo. Então a gente tem aqui uma equação química balanceada que mostra justamente isso para a gente. Que a cada 1 mol de gás nitrogênio, a gente reage com 3 mols de gás hidrogênio para produzir 2 mols de amônia. Mas isso se a gente colocar exatamente essas quantidades. Tá? Só que pode acontecer da gente colocar, por exemplo, menos mols do que eu precisava para fazer essa reação bonitinha. O que vai acontecer, por exemplo, se a gente diminui a quantidade de mols que a gente colocou do gás hidrogênio? Olha só, se essa reação ela for realizada numa proporção diferente dessa, então teremos um reagente em excesso e um reagente que é limitante. No caso de reagirmos 1 mol de nitrogênio com apenas 2 mols do gás hidrogênio, veremos claramente que a quantidade de hidrogênio é menor do que a requerida pela reação estequiométrica. Então, ele é o reagente limitante da reação. Então, olha só o que está acontecendo. Existe uma proporção. Proust, ele discutiu bem esse tipo de proporção com a gente, falando que existia uma proporção que a gente analisaria do lado dos reagentes e do lado dos produtos, tá? Só que se a gente mexe nessa proporção e a gente, por exemplo, não vai dobrar a quantidade de todos os reagentes, e dobrar também a quantidade dos produtos. Vamos supor que a gente tira um pouquinho da quantidade de um dos reagentes. A gente não vai tirar pela metade, a gente tira em qualquer quantidade que a gente quiser. O que vai acontecer com outro reagente? Tá? Ou se eu aumento a quantidade de um reagente, não aumento do outro. O que vai acontecer com relação a essa proporção? A gente vai ter um reagente que vai reagir completamente. Esse que reagirá completamente, ele será chamado de reagente limitante. Porque quando ele acaba, a reação acaba. Não tem como a reação continuar ocorrendo se você não tem mais um dos reagentes. Então, se acabou o primeiro reagente, aquele é o limitante. O que sobrou, ele é chamado de reagente em excesso. Tá? Então, quando a gente for fazer algumas relações entre reagente e produto, a gente sempre vai olhar para o reagente limitante. A gente só pode comparar o limitante com o produto. Você não compara o reagente em excesso. Porque nem todo reagente em excesso vai reagir para formar produto. Então, ele não está seguindo uma proporção igual à do produto, tudo bem? Então, fica esperto. A primeira coisa que você tem que fazer em uma reação química, quando ela te dá, por exemplo, a massa dos dois reagentes, o número de mols dos dois reagentes, o volume dos reagentes, você vai ter que descobrir qual é o reagente em excesso e qual é o limitante. É claro que nem todos os exercícios eles são assim. Existem aqueles exercícios que eles partem do princípio de que é uma equação estequiometricamente correta. E você tem a quantidade dos reagentes ideal para formar o produto. Nesses casos, pessoal, o que vai acontecer? Você vai considerar a massa daquele reagente o que o exercício te deu e já comparar de cara com o produto. Mas se o exercício te der massa de 2 reagentes e te pedir do produto, fique esperto, porque possivelmente um desses reagentes aí é o em excesso e você não pode utilizar ele. Ou se ele te der o número de mols, ou se te der volume e outras grandezas mais. Fique esperto com relação a isso, ok? Bom, olha só, nesse caso que a gente está analisando aqui, o N2 eu poderia dizer que eles são 2 bolinhas, tá? 2 bolinhas, eu vou colocar aqui azuis, tá? E aqui eu tenho 1 mol de N2 ou uma molécula de N2, porque a gente também pode interpretar dessa maneira. Com relação ao H2, eu tenho 3 bolinhas. 1, 2, aqui são 3, né? Mas ele falou para diminuir para 2 mols.
eu reduzisse aqui para 2 mols, o que ia acontecer? Ó, se eu tivesse 2 mols de hidrogênio aqui, eu ia conseguir produzir 2 mols de amônia a partir daqueles 2 mols de hidrogênio? Isso aqui, ó, seria impossível de acontecer, porque a gente agora tem 4 bolinhas e não 6 bolinhas brancas, né, 6 hidrogênios como estava previsto anteriormente. Então, o que vai acontecer aqui é que nem todo hidrogênio vai reagir com o nitrogênio para formar produto. Aqui, nesse caso, haveria uma sobra de hidrogênios. A gente até conseguiria produzir uma molécula de amônia, né? Um NH3 aqui. Mas a gente ficaria do lado dos produtos ainda com um hidrogênio que não reagiu. Tá? Seria isso que a gente teria no final. E teríamos também um nitrogênio que não reagiu. Tá? Então, assim, ó, se você diminui a quantidade de um dos reagentes ou se você aumenta, as proporções elas não vão seguir a lei de Proust. E aí você não vai utilizar reagentes da forma que a gente estava utilizando anteriormente. Tá bom? Então vamos dar uma olhadinha caso a caso como é que vai ficar, como é que vão ficar as nossas reações químicas quando a gente falar em reagentes em excesso e reagentes limitantes. O reagente limitante, ele é aquele que limita a quantidade de produto e que pode ser produzido na reação. Isso significa que quando o reagente limitante é totalmente consumido, a reação para, mesmo tendo ainda outro reagente. Porque não tem como esse outro reagente ficar reagindo consigo mesmo. Tá? Então, assim, você tem que ter reagente A e B. O A acabou, aí você quer formar lá um produto AB. O A acabou, o B não vai reagir com o B para formar o produto AB. Tá? Então, só vai ficar B ali, o B para, fica em excesso, não tem mais A para reagir, acabou a reação, ok? Todos os outros reagentes que sobrarem são considerados reagentes em excessos. Na maioria dos casos, a gente vai trabalhar com 2 reagentes, mas pode acontecer de você ter 3 reagentes reagindo entre si e 2 ficarem em excesso, apenas um ser limitante. Pode acontecer de ter 2 limitantes sem problema nenhum e um ficar em excesso, 2 limitantes, 2 em excesso e assim por diante, tá? Bom, a gente vai praticar isso de reagente em excesso e reagente limitante fazendo exercícios, fazendo várias questões, e nessas questões a gente vai ir conversando sobre essas relações que a gente tem. A gente já sabe fazer os cálculos estequiométricos, a gente já sabe fazer diversos tipos de relações químicas. Agora, a única coisa que a gente vai fazer é, antes da gente relacionar um reagente lá com um produto, é descobrir se esse reagente é o reagente em excesso ou se é o reagente que é limitante, ok? Vamos para essa nossa questão da UFAL, que diz o seguinte: a combustão incompleta dos combustíveis fósseis, ela produz monóxido de carbono, o CO, que é um gás tóxico e que, quando inalado, penetra nos pulmões, reduzindo a capacidade do sangue de transportar oxigênio através do corpo, pois o complexo formado com a hemoglobina é mais estável que o formado com o oxigênio, admitindo que a reação, aí temos aqui a reação 2 monóxido de carbono mais O2, formando 2CO2, ela é completa. Qual a quantidade de matéria de oxigênio presente no final da reação quando 9 mols de monóxido de carbono reagem com 6 mols de oxigênio? Quando ele fala qual a quantidade de matéria, ele está se referindo ao número de mols. Então, qual é o número de mols que a gente vai ter de oxigênio presente depois que essa reação ocorre em um recipiente fechado? Então, você vai ter monóxido de carbono reagindo com oxigênio. Um dos dois aí vai sobrar. Tá? A questão já está dando indício para a gente que o oxigênio é o excesso e que vai sobrar oxigênio. Agora, quanto de oxigênio que vai sobrar é o que a gente vai descobrir agora. Então, eu vou colocar aqui, ó, a gente tem 9 mols do monóxido de carbono e 6 mols de oxigênio, não é? O que a gente tem são 9 mols de monóxido de carbono e temos 6 mols de oxigênio, O2. Vou colocar aqui que é o que eu tenho, tá? Só que aqui, ó, olhando a equação balanceada, a equação diz que 2 mols de monóxido de carbono reagem com 1 mol de oxigênio. Tá? Essa proporção é a proporção que a gente tem na nossa equação química,
que já está balanceada aqui, é de 2 para 1. Então, nós podemos dizer que com 2 mols de monóxido de carbono, de CO, nós reagimos com 1 mol de gás oxigênio, de O2. Aí vem a questão e me passa que eu tenho 9 mols de monóxido de carbono e 6 mols de O2. Você vai escolher um dos dois, qualquer um. Eu vou escolher aqui o monóxido de carbono para perguntar o seguinte para a regra de 3. Ó. Se eu tenho 9 mols de monóxido de carbono, qual é a quantidade em mols que eu preciso ter de gás oxigênio? A gente vai fazer essa regrinha de 3 para descobrir isso. O x vai multiplicar por 2, o que vai dar 2 vezes x. E o 9 vai multiplicar por 1, o que vai dar 9. O 2 que está multiplicando pelo x vai passar dividindo do outro lado da equação. Eu vou ter 9 dividido por 2, que é igual a 4,5. Isso significa que eu preciso de 4,5 mols de oxigênio do gás O2 para reagir completamente com 9 mols de monóxido de carbono. No entanto, a gente não tem 4,5 mols de oxigênio, a gente tem 6 mols de oxigênio. Eu tenho mais oxigênios do que eu preciso. Por isso ele é considerado o nosso reagente em excesso. Ele vai sobrar. Agora, a questão quer saber quanto de oxigênio vai sobrar. Bom, isso é simples, né? Se no início eu tinha 6 mols de O2 e a gente reagiu com 4,5 mols de O2, quanto que vai sobrar? 1,5 mol, né? De O2. Isso daqui é quanto sobra, é isso que a gente está procurando. Isso daqui, ó, os 6 mols seriam no início, os 4,5 é quanto reagiu, e esse 1,5 mols aqui, ele é o chamado excesso do nosso reagente em excesso. Tá bom? 1,5 mols foi o que sobrou. Voltando na questão, olha bem o que ela tinha perguntado. Essa reação é completa, né? E ele fala daqui, ó, qual a quantidade de matéria de oxigênio presente no final da reação quando 9 mols de monóxido de carbono reagem com 6 mols de oxigênio em um recipiente fechado. Ele já está dizendo para a gente que ia sobrar oxigênio. Agora, qual é essa quantidade? A quantidade de 1,5 mols. Descobrimos então que a letra E é a alternativa correta para essa questão. Bom, fizemos uma questãozinha aí bem tranquila, falando sobre reagente em excesso e limitante. Aqui o nosso desafio foi comparar o número de mols dos dois dos nossos reagentes, descobrir quem que era o reagente que estava em excesso e quanto de excesso que a gente tinha. Agora a gente vai fazer outras relações da mesma maneira, só que a gente vai trabalhar com unidades de massa também. E quando a gente fala em massa, a gente vai precisar utilizar a massa molar que a gente tem para esses reagentes, ok? Vamos lá? Olha só, a segunda questão ela diz o seguinte para a gente. O ácido fluorídrico ele reage com óxido de magnésio de acordo com a reação. Temos aqui 2 mols de ácido fluorídrico, observe que a reação já está balanceada, reagindo com o óxido de magnésio, 1 mol de óxido de magnésio, formando 1 mol de água e 1 mol de fluoreto de magnésio, tá? Todo mundo aí 1 mol, só o ácido fluorídrico que está com 2 mols. Qual é a massa de fluoreto de magnésio que pode ser obtida a partir de uma mistura? O fluoreto de magnésio, que a gente vai procurar a massa, ele é um produto, tá? A gente quer saber da massa dele a partir de uma massa em gramas de ácido fluorídrico e de uma massa em gramas de óxido de magnésio. Então aqui ó, a gente tem 3 substâncias que a gente vai relacionar. A primeira coisa que você faz é relacionar os dois reagentes para descobrir quem que está em excesso e quem que é o limitante. Descobriu isso? Você vai pegar o reagente limitante e vai comparar ele com o produto, ok? E aí você consegue descobrir quanto de produto você tem formado. Então vamos começar aqui a nossa equação. Vou colocar ela aqui embaixo, ó. 2 de HF mais MgO produzindo H2O mais MgF2. Aqui, pessoal, a gente só vai se preocupar mesmo com esses dois por enquanto, tá? A massa do HF e a massa do MgO, do óxido de magnésio e do ácido fluorídrico. O HF, que é o ácido fluorídrico, ele tem uma massa molar de 20 gramas por mol. Isso significa que a cada 1 mol de ácido fluorídrico a gente tem 20 gramas. Só que aqui na nossa equação a gente tem 2 mols dele.
Então, você tem que multiplicar essa quantidade aqui, ó, 2 vezes o 20 gramas para você saber qual que é a massa que você tem do HF. A massa dele vai ser uma massa de 40 gramas de ácido fluorídrico. E com essas 40 gramas de ácido fluorídrico, a gente vai reagir com qual quantidade de óxido de magnésio? A gente vai comparar aqui com a massa molar do óxido de magnésio, que é 40 também. Então, reagem com 40 gramas de MgO. Só que quantos gramas que a gente tem de verdade do ácido fluorídrico? Do ácido fluorídrico a gente tem 80 gramas, não é? 80 gramas de HF. Então, qual que tem que ser a quantidade de massa em gramas de óxido de magnésio que a gente vai ter? Bom, a proporção é de 1 para 1, né? Se eu tenho 40 de HF para 40 de MgO, então com 80 de HF eu tenho que ter 80 de MgO. Então, aqui, ó, o X vale 80 gramas de óxido de magnésio. Só que acontece o seguinte, essa é a quantidade que eu preciso de óxido de magnésio para fazer essa reação. Mas quanto que eu realmente tenho são 100 gramas de óxido de magnésio. Isso significa que o óxido de magnésio está em excesso, porque eu tenho 100 gramas, eu só uso 80, 20 ficou de excesso, não é? Então a gente está descobrindo aqui que esse ácido fluorídrico ele é o nosso reagente limitante e que o óxido de magnésio é o reagente em excesso. Então eu vou marcar aqui, ó, para a gente não esquecer que esse é o limitante e esse outro reagente aqui está em excesso. Agora que a gente descobriu isso, serve para quê? Para a gente não utilizar o reagente em excesso e comparar ele sem querer com o produto. Porque nem todo excesso vai reagir. Tá? O que ficou em excesso, ficou a mais, não reagiu. Se não reagiu, você vai comparar como com o produto para falar que eles seguem a mesma proporção? Não segue. Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar aqui esses 40 gramas de ácido fluorídrico, que é o normal dele, pela massa molar dele, tá? Sabendo que a gente tem 2 mols dele. E esse 80 gramas de ácido fluorídrico, que é o que a gente realmente tem, e comparar com a massa molar que a gente tem do MgF2, tá? Você vai comparar a massa molar com massa molar e vai comparar a massa real com a massa real, que a gente ainda não sabe qual que é do produto. Vamos lá? Então vamos fazer isso daqui, ó, da seguinte maneira. A gente já sabe que temos 40 gramas de ácido fluorídrico. Lembre-se, estou falando nos 2 mols, tá? E com 40 gramas dele, quantos gramas que a gente vai ter do fluoreto de magnésio? Vamos dar uma olhadinha aqui que a questão falou pra gente, ó. A massa molar dele é de 62 gramas por mol. Como eu só tenho 1 mol dele, então eu tenho 62 gramas de MgF2. Agora, a questão me disse que eu não tenho 40 gramas de ácido fluorídrico, eu tenho 80 gramas de ácido fluorídrico. Esses 80 gramas que reagiram, já que eu estou falando do meu reagente limitante, vão formar quanto de produto? Qual massa em gramas de MgF2? Para a gente descobrir isso, a gente vai fazer uma regrinha de 3. A gente pode simplificar cortando esse zero aqui com esse zero aqui embaixo. E aí vai ficar mais fácil, né? Vai ficar 8 vezes 62 e x multiplicado por 4. X vezes 4 vai dar 4 vezes x. Aqui a gente tem também 8 vezes 62, que do outro lado da equação vai dar, vou colocar aqui, ó, 8 vezes 62, que vai dar 496. Eu tenho 4 vezes x, que é o meu 4x aqui. O 4 está multiplicando, ele vai passar dividindo pelo x. E aí a gente vai ter o seguinte, o 496, deixa eu apagar aqui, e 96 dividido por 4, o que vai dar para a gente uma massa de 124 gramas de MgF2, fluoreto de magnésio. Bem tranquilo, né? Então, o que a gente fez? Relacionamos reagentes com reagentes, descobrimos aquele reagente que é limitante. O reagente limitante eu relacionei com o produto para descobrir a massa do meu produto. Então, aqui nós terminamos mais uma questãozinha, vamos dar uma olhadinha nas nossas alternativas. A correta, 124 gramas, é o que a gente vai ter aqui do nosso produto, beleza? Vamos agora para mais uma questão para a gente trabalhar um pouco mais com essas ideias de reagente limitante e reagente em excesso, que são tão importantes nos cálculos estequiométricos.
Bom, temos aqui a nossa terceira questão que diz o seguinte: considere a seguinte reação corretamente balanceada. Esses exercícios, pessoal, já passaram todos os balanceamentos para a gente. É claro que não vá se acostumando com isso, porque na sua prova não vai ser assim, essa molezinha, tá? Essa molezinha é porque balanceamento a gente já sabe, né? A gente não precisa ficar se preocupando com ele toda vez que a gente for ver. Só que é bom sempre estar praticando, porque quando te cobrarem, vão cobrar tudo. Balanceamento, estequiometria, correagente limitante, excesso e tudo mais, ok? Então vamos lá. A letra A fala o seguinte: determine o reagente limitante e o reagente em excesso dessa reação, quando 5,52 gramas de sódio reagem com 5,10 gramas de Al2O3. Bom, então vou fazer o seguinte: a primeira coisa, eu vou copiar essa reação aqui embaixo, mas só esse pedacinho aqui, ó, porque eu vou comparar só a massa desse reagente com a massa desse outro reagente aqui, tá? Só vou pegar esse pedacinho aqui. Então vou fazer o seguinte: o sódio, lá na tabela periódica, a massa atômica dele é 23. Então a gente vai pegar 6 vezes 23, porque eu tenho 6 mols de sódio, tá? 6 vezes 23 vai dar para a gente 138 gramas. A gente vai ter 138 gramas só de sódio, só de Na. Com relação ao Al2O3, a gente vai calcular a massa molar dele. A do alumínio aqui, ó, é 27, né? Multiplicado por 2 vai dar 54. E a do oxigênio é 16. E a gente vai multiplicar aqui por 3, o que vai dar para a gente 48. Se a gente somar 54 com 48, vai dar para a gente 102, né? Então a gente já vai comparar essas duas massas, ó. Só tirei a massa molar dele aqui, ó, do Al2O3 e dos 6 mols de sódio, tá? Agora eu vou colocar aqui embaixo 6 mols de sódio, vão reagir com esse óxido de alumínio. E a gente vai ter aqui, ó, qual que é a massa molar do sódio? 138 gramas, nos 6 mols, lembre-se disso, tá? São 138 gramas de Na, que vão reagir com quanto de Al2O3? Que vão reagir com 102 gramas de Al2O3. Aí, o sódio, a questão me passou uma massa de 5,52 gramas. Essa massa de sódio é a massa que eu tenho dele. Qual que vai ser a massa de óxido de alumínio que eu vou reagir com essa massa de sódio? Você vai fazer uma regrinha de 3, onde o 102 vai multiplicar por 5,52, tá? E aí esse 5,52 que multiplicou pelo 102 vai dar aí para a gente uma massa de 536,04. Eu vou dividir isso por 138, o que vai dar para a gente aqui. Eu vou marcar o nosso x, tá? X igual a 4,08. Essa massa 4,08 é a massa em gramas que a gente tem aqui do Al2O3. Professor, mas como assim a massa que a gente tem do Al2O3 é 4,08? A questão me disse que eu tenho 5,10. Verdade, você tem 5,10, mas você não usou todo. Se você não usou todo, quer dizer que ele é o reagente em excesso, que sobrou, ou ele é o limitante que acabou? Bom, se você não usou todo, é óbvio que ele é o em excesso. Ele não acabou. Você usou só 4,08 gramas daquelas 5,10 gramas que você tinha. Tá? Ou seja, a gente tem uma sobra aí de mais ou menos 1 grama que não foi utilizado. Tá? 1,02 gramas que não foi utilizado. Então, a gente já mata duas questõezinhas com isso aqui, ó. Se você pegar esse 5,10 aqui e subtrair do 4,08, vai sobrar para a gente 1,02, né? E vai ser a letra C, ó. Qual é a massa do reagente em excesso que permanecerá sem reagir no final do processo? Você vai ter que pegar a massa inicial que você tem, menos essa massa final, o que vai dar 1,02 gramas de Al2O3. Isso daqui é a massa do reagente em excesso, tá? E aí a gente já respondeu a outra pergunta também. Quem que está em excesso? Não é o Al2O3? Então, você vai marcar que o limitante é o sódio. Poderia escrever aqui só Na. E o reagente que você tem em excesso, né? Vou marcar aqui na frente.
é o Al2O3, tá? Esse óxido de alumínio. Então a gente já descobriu quem é o reagente excesso, já descobrimos quem é o reagente limitante, e a gente descobriu também quanto do excesso e quanto do limitante. O limitante, na verdade, a gente usa todo, né? Mas a gente descobriu quanto do excesso que sobrou, que é aquele 1,02 gramas, ok? Vamos responder a letra B, que fala o seguinte, ó. Qual é a massa do alumínio produzida? O alumínio é um dos produtos. Para você descobrir a massa do alumínio, que é um dos seus produtos, você tem que utilizar a massa daquele seu reagente limitante, tá? Então, a gente vai trabalhar com esses 138 gramas do sódio, que são a massa molar dele, né, mas para 6 mols, esses 5,52 gramas do sódio. Então, vou passar para outra tela aqui, onde a gente vai responder essa questão, tá? Temos aqui 138 gramas de Na, que é o nosso reagente limitante, vão reagir com quantos gramas de alumínio? O alumínio é 27 vezes 2, porque eu tenho 2 mols dele aqui, vão ser 54 gramas de alumínio. Lembra disso. Eu estou relacionando a massa molar do sódio com a massa molar do alumínio. Tá? Essa massa molar você vai tirar de dados que você tem na tabela periódica. O alumínio é 27 gramas por mol. Se eu tenho 2 mols, a gente está falando de 54 gramas nesses 2 mols. O do sódio era 23, só que 23 vezes 6, porque eu tenho 6 mols de sódio, vão dar para a gente esses 138 gramas. Agora, o que a gente vai precisar fazer é olhar aqui, né, a massa do sódio que a gente tem, que são 5,52 gramas, voltando aqui, ó, com esses 5,52 gramas, que eu sei que vão reagir completamente de sódio, qual é a massa que eu vou ter desse meu produto? Qual é a massa de alumínio que vai ser formada? Bom, para descobrir isso, a gente vai fazer uma multiplicação cruzada, a chamada regra de 3. O x vai multiplicar por 138, o que vai dar aqui 138 vezes x. A gente vai ter também o 5,52 multiplicando por 54. Então, vamos fazer essas continhas. 5,52 multiplicado por 34 vai dar para a gente uma massa de 187,68. Isso vai ser igual a 138 multiplicado por x. Vamos passar o 138 que está multiplicando, dividindo do outro lado da equação. Aí eu vou ter 187,68 dividido por 138. Fazendo essa divisão, você vai chegar em x sendo igual a 1,36. Logo, eu sei que eu tenho 1,36 gramas de alumínio que vão ser produzidos, eles vão estar sendo produzidos a partir daquela massa de 5,52 gramas do sódio, ok? A gente descobriu aqui a massa do nosso produto a partir da massa do nosso reagente, que é o reagente limitante. Aqui essa questão ela não é uma questão de marcar x, né? Não temos uma alternativa. Mas eu vou marcar aqui, 1,36 gramas de alumínio. Essa massa aqui que foi calculada, eu calculei subtraindo a massa inicial que eu tinha do meu óxido, que está em excesso, com a massa final dele, que foi, na verdade, com a massa dele que reagiu. A gente pegou 5,10 e subtraímos dessa massa 4,08, o que deu aí 1,02, tá ok? Então tá tudo certinho, pessoal. Tá aqui a resposta, ó, da letra A, da letra B e da letra C. Terminamos por aqui mais uma questão de química, onde a gente discutiu o reagente em excesso e reagente limitante. Vamos para uma última reação, só que agora a gente vai colocar no meio desse reagente excesso limitante, que já está ficando divertido, volume também. Então a gente vai trabalhar com massa e vamos trabalhar também com volume molar e falar de reagente excesso e reagente limitante. Olha como fica legal. Agora que a gente já sabe mexer com o volume molar, né? Em uma indústria siderúrgica, a redução de hematita para a produção de ferro metálico é dada de acordo com a reação. Aí temos aqui nossa equação química devidamente balanceada. Qual a massa de ferro metálico? Ele quer saber a massa de um produto, ó. Qual é a massa desse produto aqui? Que pode ser obtida a partir de 800 gramas de óxido férrico do Fe2O3 e 300 litros de monóxido de carbono na CNTP.
Lembre-se que na CNTP, que são as condições normais de temperatura e pressão, o volume de um gás, de 1 mol de um gás, é de 22,4 litros para cada mol desse gás. Se a gente tiver 2 mols, 44,8 litros. 3 mols, então a gente vai crescer 67 e poucos litros, tá bom? Então a gente vai fazer essas proporções aí. Olha só, pessoal. A gente tem dois reagentes. Um que o exercício me deu a massa dele, 800 gramas. E o outro que o exercício me deu o volume dele. Eu vou relacionar esses dois reagentes e descobrir quem que está a mais, quem que é o meu excesso e quem que é o meu reagente limitante. O meu reagente limitante é aquele que eu vou relacionar com o meu produto, beleza? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui só esses reagentes, tá? O Fe2O3 mais 3 mols de monóxido de carbono, 3 mols de CO. A gente sabe, falei agora, né? Que o volume molar é de 22,4 litros para cada mol. Só que eu tenho aqui 3 mols. Então a gente vai multiplicar por 3. 3 vezes 4 dá 12. 3 vezes 2 dá 6, mais 1 vai dar 7. 3 vezes 2 vai dar 6, então eu vou ter 67,2 litros se eu estiver trabalhando com 3 mols, tá? Esse daqui é o nosso volume molar para 3 mols. Então, observe que eu só coloquei aqui os reagentes, não tem problema, tá? Aqui depois da setinha viriam os produtos. Eu tenho aqui 67,2 litros de monóxido de carbono. Esses 67,2 litros reagem com qual massa de óxido aqui que eu tenho férrico, né? Essa massa de óxido férrico é a massa molar dele. Olhando aqui na questão, ela me deu que a massa atômica dele, que é a massa para cada molécula dele, ela é de 160 unidades de massa atômica. Só que eu não vou trabalhar com massas atômicas, vou trabalhar com grama. Não tem problema, porque a massa, numericamente, ela se mantém. Só o que vai alterar aqui quando a gente trabalhar com mol é a unidade de medida. Então, eu vou utilizar o valor de 160 gramas de Fe2O3. Professor, mas você não tem que multiplicar pela quantidade de mols? Tem. Só que aqui não tem nada na frente dele. Significa que eu só tenho 1 mol. 160 vezes 1 é 160 mesmo. Então, eu sei que com 160 gramas de Fe2O3, eu reajo com 67,2 litros de monóxido de carbono. Agora, qual que é a massa que eu tenho de verdade desse Fe2O3, desse óxido férrico? É a massa de 800 gramas. Essa é a massa que a questão me deu dele. Então, com essa massa, qual vai ser o volume em litros de monóxido de carbono que eu vou ter? Fazendo essa regra de 3 aqui, 800 multiplicado por... Aqui você até poderia simplificar, tá? Cortando 0 com 0, e pegar só o 80 multiplicado por 67,2, e depois você dividir por 160 ou por 16, né? Se você pegasse o 80, e aí vai dar para você um X que vale 336 litros de monóxido de carbono. Então, eu tenho aqui, o meu volume de monóxido de carbono que eu teria. Professor, mas ele me passou que eu tenho 300 litros. Se você calculou que eu tenho 336. Calma lá. 336 litros é a quantidade que você precisa para reagir estequiometricamente com os 800 gramas de óxido férrico. Mas você não tem essa quantidade. Significa que você tem menos. Significa que esse monóxido vai acabar antes de todos os 800 gramas do óxido férrico reagirem. Logo, a gente está percebendo aí que, entre eles, quem que acaba primeiro? Quem que tem menos é o monóxido de carbono. Então, é ele que é o nosso reagente limitante. E é o monóxido de carbono que a gente vai relacionar com o nosso produto, com o ferro. Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou dizer que 67,2 litros de monóxido de carbono reagem com determinada massa do ferro. Agora, não 330, porque isso daqui é quanto eu precisaria. Eu não tenho essa quantidade de volume de monóxido de carbono. Mas 300 litros reagem com quanto de ferro? Isso a gente vai ver aqui na nossa próxima tela. Tá? Então, 67,2 litros de monóxido de carbono reagem. O ferro é
é 56, né? A gente tem aqui, ó, 56, só que você vai multiplicar 56 por 2, que vai dar 112. Então, a gente vai ter aqui 112 gramas de ferro. Aqui você pode estar se perguntando, professor, por que você não relacionou com o número de mols? Não estou relacionando, eu relaciono direto com o que a questão quer. A questão quer a massa dele. Eu estou usando o volume e eu já relaciono direto com a massa dele, tá? Com a massa molar dele. E aí eu vou acabar descobrindo a massa direto. Ah, mas eu aprendi que dá para relacionar com o número de mols, depois eu pego o número de mols, eu ponho na fórmula, eu faço uma regra de 3 e encontro a massa. Tudo bem, pode fazer de outra forma. Só que eu acho mais trabalhoso. Aqui eu estou relacionando direto, tá? Então, assim, tem várias formas. Estequiometria, não tem um jeito de fazer estequiometria. Tem N jeitos de fazer estequiometria, tá? Então, aqui, ó, 67,2 litros de monóxido reagem para formar 112 gramas de ferro. Mas isso aqui é, ó, no ideal. Só que quanto que eu tenho de monóxido de carbono? Eu tenho 300 litros de monóxido de carbono. Então, quantos gramas de ferro vão ser formados? Regrinha de 3 para descobrir isso. Tá? Você vai ter o x multiplicando por 67,2, o que vai dar 67,2 vezes x. E você vai ter o 300 multiplicando por 112. Então, eu vou ter aqui do outro lado 300 multiplicando por 112. Primeiro eu vou pegar 300 vezes 112, o que vai dar para a gente 33.600. Do outro lado da equação a gente ainda tem 67,2 multiplicado por x. O 67,2 vai ter que passar dividindo do outro lado da equação. Aí a gente vai ter que x é igual a 33.600 dividido por 67,2. Isso aqui, pessoal, vai dar um valor de 500. O que significa que eu tenho 500 gramas de ferro que vão ser produzidos a partir daqueles 300 gramas que eu tenho do monóxido de carbono, que é o meu reagente limitante. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui nas nossas alternativas. 500 a gente tem aqui na letra C. Aí não esqueça que esse aqui é o nosso limitante. Eu tenho aqui o meu reagente que estava em excesso e pronto. A gente fez várias relações aí com reagente limitante, reagente em excesso, e algumas dessas relações a gente vai acabar repetindo nas nossas aulas futuras, tá? Estude bem reagente limitante, reagente em excesso. É uma parte assim da estequiometria bem complexa, tá? E confunde muita gente porque a pessoa vai direto tentando fazer o cálculo, a relação ali com pressa e acaba não percebendo que às vezes o reagente que ela escolheu para fazer aquela relação com o produto é um reagente que está em excesso e é o reagente errado para isso. Então tome muito cuidado com isso. Eu desejo bons estudos para vocês. A gente vai se encontrar na nossa próxima aula de Química, resolvendo aí diversas questões de estequiometria e também falando sobre essa teoria linda, ok? Forte abraço, pessoal, bons estudos e tchau, tchau.